Capítulo 8. Na tarde seguinte, Eve ouviu um carro parar na entrada da garagem. Ela foi até a janela e viu um Miata preto e rebaixado, do qual saiu uma mulher de calça caqui e casaco verde. Eve esperou e logo depois houve 5 batidas rápidas na porta, que os ouvidos dela interpretaram como não tem o dia todo. Mas quando abriu a porta, a mulher estava sorrindo calorosamente com um caderno de couro na mão. "Posso ajudar?" perguntou Eve, de repente se sentindo baixinha e desajeitada e desejando ter se lembrado de prender os cabelos. "Meu nome é Ellen Bold, trabalho para o Beat Sports." Não significava muito para Eve, mas já tinha ouvido aquele nome, sabia o suficiente. "Posso ajudar?" repetiu ela. "Estou procurando Jim Tenney. Fui informada de que ele mora com você." Não era segredo que Jim estava alugando o anexo da casa dela. Ele estava na cidade havia tempo suficiente para ser cumprimentado no posto de gasolina e no mercado, e tinha um grupo de admiradores entre as garotas que ficavam sentadas no café o dia todo, bebendo bombas de açúcar com chantilly sem que se parecesse engordar 1 grama. Algumas pessoas tinham até mesmo tomado coragem para dizer o quanto gostavam de vê-la arremessar. Nas vezes em que ela viu isso acontecer, ele sorriu, agradeceu e emendou com "O que você faz?" ou "O que você está comprando?" ou "Acha que vai chover?" Ou quando ficava desesperado, havia sempre "Qual é sua maneira favorita de preparar lagosta?" Mas não era segredo, ele morava lá. Sim, ele mora. Mas quase imediatamente repassou a pergunta e a resposta em sua mente. Bem, quer dizer sim, ele mora aqui, mas não comigo. Tipo, ele não mora comigo, não moramos juntos. Tem tipo um apartamento separado nos fundos. "Ele se encontra?" perguntou Ellen Boyd com um caderno de couro, apesar de Eve suspeitar que ela havia esperado até que a caminhonete dele não estivesse mais lá para bater a porta. "Não, posso ficar com o seu cartão de visita se quiser e pedir que ele ligue para você." Foi o que Andy fez por Eve quando 2 repórteres bateram em sua porta querendo fazer perguntas sobre o acidente de Tim. Ela ainda tinha os cartões em um envelope. Nunca olhou para nenhum deles. "Posso fazer algumas perguntas?" "Ah, não posso ajudar. É melhor você falar com Jim." "Você saberia dizer se ele tem bebido desde que veio para cá?" Eve segurou a maçadeira com mais força. "Perdão?" "Quero saber como ele está. Ele tem bebido desde que veio para cá?" "Não sei exatamente o que está querendo saber, mas gostaria que você fosse embora. Não tenho mais nada a declarar." Ela fez menção de fechar a porta, mas Ellen empurrou com a mão para mantê-la aberta. "Entendo, mas você vai ajudar o Jim se responder 1 ou 2 perguntas, porque então realmente vou poder ir embora. Se a resposta for não, diga não, mas se a resposta for sim, você pode acabar com isso de uma vez e eu não vou mais voltar, entendeu? Você sabe que ele está com questões de saúde mental?" Eve fez uma pausa. Ela abriu a porta novamente e se posicionou no umbral. "É melhor você sair da minha varanda." "Você disse conhecer enquanto seu marido ainda era vivo? Ficaram juntos mais recentemente ou..." Eve ficou zonza. "Olha", disse ela mantendo a voz o mais neutra possível, "você está em uma varanda que meu pai reformou quando fazia quase 40 graus do lado de fora. Cresci nessa cidade e conheço todo mundo, e nada vai acontecer comigo se eu chutar você para fora daqui com seu caderno e seu faro jornalístico de merda." "Então não quer falar sobre como vocês se envolveram?" Eve arrancou o caderno da mão de Ellen e o atirou longe. Ele restou com um baque na grama. "Você deixou cair uma coisa." Eve indicou o caderno com a cabeça e fechou a porta na cara dela. Depois de trancá-la, apoiou as costas na porta. "Ai, merda", sussurrou para si mesmo, deixando escapar uma risada louca e nervosa. Ela se virou e espiou pela janela. Perguntou se Ellen Boyd ainda estaria lá, chamando a polícia, dizendo que Eve Drake havia destruído sua propriedade e precisava ser presa. Ela meio que esperou ver carros de polícia chegando em sua casa com as luzes e sirenes ligadas, mas o que viu foi Ellen limpando a terra do caderno, falando ao celular e rindo enquanto caminhava para o carro. 45 minutos foi o tempo que Ellen levou para escrever sua história, acrescentar uma foto de Jim e publicá-la no blog do Beat Sports com o título Fora de Campo. 1 hora depois, Eve recebeu o link de seu primeiro Steve, e 30 segundos depois, lá estava o texto em sua tela. Quando Jim Tenney desapareceu de Nova York em setembro, depois de uma impressionante queda de desempenho, como nenhum outro arremessador de que já se tenha registro,
Surgiram boatos de que estava usando drogas, estava deprimido ou poderia ter um problema com apostas. Pessoas mais ousadas suspeitaram que pudesse ser algo no âmbito pessoal, talvez uma mulher em uma situação complicada, talvez um relacionamento problemático, talvez até mesmo com um homem. Eve seria capaz de apostar que tinha sido a própria Ellen quem iniciara esses rumores, supondo que eles de fato existissem. Há um mês, no entanto, ele apareceu em Calcasieu, no Maine, lugar que a maioria das pessoas supôs ter sido escolhido por ser a cidade natal do amigo de longa data, Andrew Brooke, onde os moradores provavelmente nem sequer têm celular ou internet de alta velocidade, muito menos passam tempo no Twitter. #babatas com descendentes de Nova York. Pouco depois de chegar lá, porém, Tenney foi morar com uma jovem viúva chamada Ellie Drake. O marido de Drake, um estimado médico local, que os pacientes chamavam de doutor, morreu em um acidente de carro, menos de um ano atrás. Eve percebeu que era terrivelmente mesquinho que daquele monte ultrajante de absurdos, a palavra que estivesse atravessada em sua garganta fosse estimado, e os pacientes não chamavam qualquer médico de doutor? Drake atendeu à porta de sua casa, uma propriedade grande, mas aconchegante, com algo saído de um filme. Hoje pela manhã, mas quando questionada, alegou que Tenney não estava, depois de admitir que estavam morando juntos. Ela se recusou a responder a perguntas sobre a relação dele com a bebida e insistiu que não sabia de nada a respeito dos problemas mentais que o ex-jogador pudesse estar enfrentando. Mas, como uma viúva do Maine acabou vivendo com um homem que até 2 anos atrás era arremessador do New York Yankees, será que tudo isso realmente aconteceu apenas no tempo desde a morte do doutor? Quaisquer que sejam as respostas para essas perguntas, quando questionada se já estava envolvida com Tenney antes da morte do marido, a ex-senhora Drake encerrou a entrevista com ameaças de violência. "Eu não ameacei com violência", murmurou Eve. Ou melhor, eu a ameacei com pouquíssima violência. Ela tinha que dar crédito a Ellie. A jornalista tinha espremido tudo o que podia de absolutamente nada. E mesmo que fosse inocente, não parecia inocente. E todo mundo que ela conhecia ia ler aquilo. O pai dela ia ler, os pais de Tim iam ler, todos que já achavam que ela era uma péssima esposa iam ler. E claro, Jim ia ler. Por que ela não havia simplesmente fechado a porta? Eve estava vendo TV no sofá quando ouviu a chave dele na fechadura. Jim apareceu na porta da sala e ficou parado lá por 1 minuto. Por fim, ergueu o celular. "Eu vi", disse ele. Eve cobriu o rosto com as mãos. "Me desculpe", pediu, a voz escapando entre os dedos. "Me desculpe, de verdade." Ele se aproximou e se sentou ao lado dela no sofá. "Como assim? Desculpar você pelo quê?" Eve afastou as mãos e olhou para ele. Por ter dado a impressão de que estávamos dormindo juntos. Tenho certeza de que esse não é exatamente o tipo de coisa da qual sua imagem pública precise agora." "Não sei", disse ele. "Acho que a coisa toda depôs muito bem a meu favor. Não sei sobre você. Além disso, recentemente fui eleito pelo meu site esportivo favorito o atleta número 1 que jogaríamos em um vulcão ativo. Então acho que a minha imagem pública não pode piorar. Talvez eu também tenha ameaçado a repórter, o que tenho certeza de que não é bem o que eu deveria ter feito. Imagino que seu pessoal não vai gostar nada disso." "E que pessoal seria esse?" perguntou cerrando os olhos. "Você não tem, sei lá, pessoas, advogados, agentes ou tipo uma equipe de relações públicas?" Ela indicou com a orelha. "Pessoas com mini fones de ouvido que ficam de um lado para o outro berrando, querendo saber se a limusine vai chegar a tempo e se todos estão em posição?" "Isso parece um maitrê ou um organizador de casamentos", disse ele. "Não tem um organizador de casamentos." "Você sabe do que eu tô falando." "Eu tinha uma equipe com muitos funcionários", ele meneou a cabeça. "Mas agora o grupo é muito menor. E não falo muito com essas pessoas. E quando falo, não presto atenção em nada do que dizem. Queria pedir desculpas por o meu jornalista ter aparecido na sua casa fazendo perguntas inconvenientes sobre a sua vida e seu marido, pois duvido que tenha sido muito divertido para você." "Não foi nada divertido", concordou ela. "Mas mesmo assim eu não deveria ter ameaçado a mulher."
O que você disse? Perguntou ele com um sorriso. Ela cobriu o rosto com as mãos novamente. Eu disse que se ela não saísse da varanda, eu ia tirá-la à força. Jean exibiu uma clara expressão de choque. Você ameaçou de verdade. Bem, eu disse que ia chutá-la para fora com seu caderno e seu faro jornalístico de merda. Ao ouvir isso, ele deu uma risada. Sério? Ivy assentiu, desmoralizada, e ele afastou as mãos do rosto dela. Pare de fingir que isso não foi incrível. Isso foi incrível. Você sabe que foi. Você foi uma baita de uma guarda-costas. Essa é a verdade. A partir de agora, vou chamar você de Brutamontes. Ela soltou um gemido prolongado e infeliz. Olha só, 15 meses antes, malharam um Judas meu em um bar no qual eu era sócio. Atiraram nas janelas do apartamento do meu vizinho com uma pistola de ar comprimido porque ou não sabem contar janelas ou não sabem a diferença entre 816 e 818. Isso sem falar no vulcão ativo, acrescentou Ivy calmamente. Sem falar no vulcão ativo, disse ele. Então pode acreditar, as pessoas que ainda me restam não vão ficar nem um pouco chateadas porque você gritou como uma jornalista. E fico grato pelo que fez. Ela abriu um sorriso discreto, só até seus ombros relaxarem. Jill levantou a mão e disse, toca aqui. Ela não respondeu. Vamos, Ivy, toca aqui. Ele estendeu a mão e bateu na mão dele. Enquanto ele voltava para o anexo, ela o ouviu dizer, faro jornalístico de merda, vou roubar isso, é meu agora.